Se algo caracteriza o continente europeu, é que ao longo da história derramou-se uma quantidade incontável de sangue nas inúmeras guerras. Ou seja, os povos europeus tiveram que se preparar para o combate a todo momento se quisessem garantir sua sobrevivência. Apesar de tudo isso, temos o caso de 6 estados no velho continente que não ultrapassam os 500 km², os conhecidos microestados europeus, que não sendo absolutamente fortes no militar, nem relevantes no político, conseguiram sobreviver ao longo do tempo. Você está interessado em saber como eles conseguiram manter sua soberania? Então fique até o final do vídeo. Para começar, seria bom vermos qual é a definição de microestado, também chamado de mini-estado. Como o nome indica, refere-se a um país com um território bastante reduzido, mas que ainda assim goza de pleno reconhecimento internacional e até mesmo um assento na Organização das Nações Unidas, com capacidade de voto nas assembleias, que tem o mesmo peso que o de grandes potências como a China ou os Estados Unidos. Os microestados diferem das micronações no sentido de que estas últimas não têm reconhecimento, então ninguém as leva em consideração. Da mesma forma, reitera-se que os microestados possuem plena soberania, embora devido ao seu tamanho e recursos limitados, geralmente delegam voluntariamente a países maiores alguns aspectos econômicos, como é o caso da política monetária, e aspectos militares, pois seria impossível para eles se defenderem sozinhos. Dito isto, vamos começar do maior para o menor, ou seja, com Andorra, um país de 468 km², situado nas montanhas dos Pirineus entre Espanha e França. Acontece que Andorra é o único país com o catalão como idioma oficial, o que nos diz algo sobre o seu passado, que foi o resultado da fusão de 2 condados catalães que se formaram durante a Idade Média, mas com a sua própria particularidade, que a união foi feita de forma condominial, ou seja, foi um território cuja soberania foi compartilhada pelo bispo de Urgel na atual Espanha e pelo conde de Foix na atual França. O tempo passou e, apesar das constantes disputas territoriais entre França e Espanha, o país permaneceu intacto, já que entidades subestatais de ambos os países continuaram compartilhando a soberania sobre Andorra. Sua formação geralmente é associada ao ano de 1278 e, ao passar dos séculos, a chefia de Estado na forma de um coprincipado parlamentar recai sobre o bispado de Urgel e o presidente da França, que são até hoje os 2 copríncipes de Andorra. Não é até 1982 que a atual Constituição é redigida, que desmantela as últimas reminiscências feudais do Principado, ao declarar o povo andorrano como soberano do Estado, ao mesmo tempo em que foi assinado um tratado de cooperação com a Espanha e a França, que prometeram sua proteção. A República de Malta, com 316 km², é o microestado europeu mais fácil de compreender devido à sua condição insular. Com 518 mil habitantes, é o país mais populoso desta lista, superando até mesmo países relativamente grandes como a Islândia. Devido à sua longa história, na qual intervieram estados muçulmanos provenientes das próximas costas do norte da África, seu idioma oficial, o maltês, é a única língua afro-asiática da União Europeia e guarda semelhanças com o árabe. Se falarmos um pouco sobre como conseguiu sua soberania, acontece que a ilha esteve nas mãos de vários países desde a antiguidade. Entre eles, a soberana Ordem de Malta dos Cavaleiros Hospitalários, que receberam o território em 1530, mas foram expulsos pelos franceses durante a Era Napoleônica, que por sua vez, se retiraram diante da invasão britânica, que permaneceu ocupando a ilha, até conceder-lhes a independência em 1964. Continuamos com Liechtenstein, um microestado de 160 km² entre a Suíça e a Áustria, que tem o franco suíço como moeda oficial e o alemão como idioma majoritário, e sua população é de cerca de 39 mil pessoas. Acontece que Liechtenstein é o único remanescente político do desaparecido Sacro Império Romano Germânico, um conjunto de diversos principados, condados, reinos e marquesados, na sua maioria de essência alemã.
O Principado de Liechtenstein nasce após a fusão dos condados de Vaduz e Schellenberg em 1719, e desde então foi reinado sob a casa homônima. Durante as guerras napoleônicas, o Sacro Império desaparece, e todos os estados caem primeiro sob a Confederação do Reno, e depois sob a Confederação Germânica, o passo anterior à unificação alemã. Isso ocorre em meio a uma feroz competição entre Áustria e Prússia pela liderança do mundo alemão. E a guerra finalmente estoura em 1866, onde todos os estados alemães devem se posicionar de algum lado. Liechtenstein joga uma diplomacia dupla e se posiciona ao lado de seu vizinho Áustria, mas sem enviar tropas para lutar contra a Prússia, mas contra a Itália. Isso permitiu-lhe ganhar o resguardo de Viena e, assim, manter sua independência, mesmo após o fim do processo de unificação após a Guerra Franco-Prussiana. A Sereníssima República de San Marino é considerada por muitos como o país mais antigo do mundo, visto que se tornou independente do Império Romano no ano 301 d.C. Tem uma área de 61 km² e uma população de 33 mil habitantes, e é lembrado por ser uma verdadeira potência no futebol. Notícia do sarcasmo. Assim como a Alemanha, a Itália estava dividida em vários estados no século XIX, que é quando começa o processo de unificação. Acontece que a estratégia de San Marino para manter sua independência foi, em primeiro lugar, conceder o título de cidadão honorário ao presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, aludindo ao fato de que, naquela época, ambos eram alguns dos poucos governos republicanos democráticos. Resposta de Lincoln: aceitar a carta e estabelecer relações diplomáticas com San Marino. Em segundo lugar, oferecer refúgio aos líderes do movimento de unificação italiana quando foram inicialmente perseguidos, incluindo o próprio Giuseppe Garibaldi. Quando o revolucionário concretizou a unificação da Itália, lembrou-se do favor que a pequena nação de San Marino lhe fez e respeitou sua independência. Também mencionar que sua posição geográfica no meio dos Apeninos ajuda a repelir qualquer invasão. Continuamos com Mônaco, um país de 2 km² conhecido pelo Grande Prêmio. E apesar de sua diminuta extensão, possui uma população similar à de Liechtenstein ou San Marino. Está localizado entre os Alpes e o Mar Mediterrâneo, e embora o francês seja o idioma oficial, também se fala o monegasco, uma variação do idioma lígure da região da Ligúria na Itália. Quanto à sua história, tem sido governado pela Casa de Grimaldi desde o século XIII, que teve que saber como jogar sua diplomacia para preservar sua independência. Primeiro, assinou o Tratado de Péronne em 1641, no qual a França garante sua independência em troca de lealdade militar e que expulse uma guarnição espanhola que estava no país por mais de um século. Posteriormente, durante o Congresso de Viena de 1815, Mônaco foi estabelecido como um protetorado do Reino da Sardenha até 1860, quando voltou a passar sob a esfera de influência da França, que lhe oferece o reconhecimento de sua soberania se alinhasse suas políticas econômica e diplomática com as do país gaulês. Finalmente, temos a Cidade do Vaticano, outro enclave dentro da Itália, e que é a única teocracia cristã ainda vigente em nossos dias, com o Papa como chefe de Estado. Devido à sua essência religiosa, o Vaticano tem o latim como idioma oficial, embora a língua majoritariamente usada seja o italiano. E embora atualmente sua superfície seja de 0,44 km² no passado, teve uma extensão similar à da Suíça. Antigamente era conhecido como os Estados Papais, e ocupava toda essa parte da Itália Central, sendo Roma a capital do país. Ao contrário de San Marino, os Estados Papais não mantiveram sua independência durante a unificação italiana, e desapareceram como Estado até 1929, quando Benito Mussolini concordou nos Pactos de Latrão, em dar as atuais fronteiras do Vaticano à Santa Sé em troca de alinhamento com seus interesses políticos através de um concordato. Enfim, estes foram os microestados europeus que, como você pode ver,
Cada um tem sua própria particularidade e maneira de ter mantido sua soberania dentro de um continente tão convulsionado. Por isso, esses países são a prova de que toda regra tem sua exceção. Você já conhecia sobre os microestados europeus? Não. Não esqueça de comentar e inscrever-se no canal. Além disso, deixo na descrição as minhas redes sociais, e caso queira ver os novos vídeos em pré-estreia e ter uma maior interação comigo, suas doações no Patreon, o nermanito.net ou membros do canal são bem-vindas. Até a próxima!